Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Eu não estou gravando cedo da manhã, mas de qualquer forma, eu vou desejar para você um dia abençoado, que Deus te abençoe e que Ele fale com você através desse vídeo. Nesse vídeo, nós vamos ler o capítulo 13 do Evangelho de João. É o 13º dia que estamos lendo a Bíblia, estamos fazendo o devocional aqui juntos. E lembrando que a versão da minha Bíblia é a NVI. Se você não tem costume de ler a Bíblia, eu recomendo essa versão. É uma versão com a linguagem mais facilitada que você poderá entender, para não ter desculpas que você não consegue ler a Bíblia, que é muito difícil, que você não entende nada. A gente já tá aqui lendo juntos, justamente por isso também, e para você também ler sozinho, ter o seu tempo sozinho com Deus, certo? Então vamos lá, vamos orar e vamos ler aqui o capítulo 13 do Evangelho de João. Amém? Vamos lá. Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais esse tempo aqui juntos, com essa oportunidade de estarmos aqui na Sua presença, lendo da Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Te agradeço por tudo com que nós amanhecemos hoje. Amanhecemos com saúde, com casa, família. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê coragem, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por todas as nossas transformações, as nossas mudanças. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdade, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos dado, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por ter enviado o seu único filho para morrer por nós, Pai. Ó Pai, Tu és bom, que cada vez mais possamos olhar para Ti, Senhor, para o abençoador e não para as bênçãos. Pai, nesse momento que o Senhor esteja presente aqui, nessa leitura, nesse vídeo, na casa de cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa tocar os nossos corações, responder às orações íntimas de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que o Senhor possa nos tocar, Pai. Fale conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido um jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então, aqui, nesse jantar, nesse capítulo, Jesus vai lavar os pés dos discípulos e o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus. No 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então Pedro falou assim: Você não vai lavar, não, Jesus. Aí depois Jesus falou assim: Se você não deixar eu lavar, então você não tem nada, né? Não tem nenhuma parte comigo. Aí Pedro falou: Então lava tudo. Ai, Pedro era engraçado. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre
e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos dar um pause e vamos entender essa passagem aqui. Jesus, ele prega o evangelho, ele mostra o que é, que ele fala o que Deus quer, o que Deus espera de nós, mas muito mais além dele pregar, muito mais além dele falar, ele vive o evangelho. Ele mostra com as ações, ele é o exemplo do que ele gostaria que nós fizéssemos. Como ele fala que o Senhor quer, que Deus espera que nós amemos o próximo. E é assim que Jesus faz. Ele ama as pessoas, ele ama a prostituta, ele ama o pecador. Como eu já disse, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, ele não faz distinção entre as pessoas, ele simplesmente ama o próximo. E é isso que Jesus quer, que Deus quer que eu e você façamos. Façamos o que ele deixa aqui escrito. E aqui no final ele ainda fala, né? Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, já que nós estamos aqui lendo, aprendendo, sabendo das coisas que agradam o coração de Deus, nós precisamos praticar, porque não de nada adianta que nós passarmos tempo aqui lendo a palavra, tentando entender o que Jesus quer para nós, se nós não praticarmos o que ele diz. Além disso, quando ele dá aqui o exemplo de humildade, ele é realmente o mestre, mas o mestre, ele está lavando os pés dos seus servos, e ele é um exemplo de humildade, que na Bíblia mesmo fala que o Senhor ele é humilde e manso de coração, e que nós possamos sermos humildes também, olharmos para as pessoas, independente se você tem uma classe social mais alta, independente se você tem um mestrado, um doutorado, que nós possamos olhar para o outro e possamos ser humildes o suficientes para entender que nós também temos que lavar os pés do outro. Outra coisa que é muito importante é o exemplo, é a gente fazer através do exemplo, porque o exemplo, ele arrasta. Palavras, dizer, todo mundo diz, mas o exemplo é o que arrasta. Eu nunca tive o hábito de leitura, e eu sei que o hábito de leitura é muito importante para nós, inclusive a leitura da Bíblia, a leitura de livros, e eu quero ter filhos, e eu pensei assim, bom, eu quero que os meus filhos tenham o hábito de leitura, mas como que meus filhos vão ter o hábito de leitura se a mãe dele não tem o hábito de leitura? Como que eles vão ter esse hábito? Então, eu já comecei a mudar em mim alguns hábitos que eu quero que os meus filhos tenham, porque não adianta a gente falar, não adianta você querer que seus filhos comam verdura, que comam bem, que comam saudável, se você não come, não adianta que você queira que seus filhos se exercitem se você não se exercita. Você é o exemplo. E é assim, Jesus fez aqui. Primeiro, ele lavou os pés dos discípulos dele para que os discípulos tenham humildade, tivessem a humildade e lavassem os pés das outras pessoas também. Então, Jesus, ele mostra o exemplo e a humildade aqui nessa parte aqui do capítulo 13. Essa foi uma parte que me tocou bastante. Vamos continuar? Então, aqui vamos continuar no 18, tá bom? Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Jesus conhecia todos. Conhece os que ele escolheu. Mas isto acontece
para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então, Jesus sabia exatamente quem iria traí-lo. Jesus, ele escolheu e ele sabia que precisava cumprir, que a Escritura precisava se cumprir e que alguém precisaria traí-lo para que se cumprisse o que ele veio fazer, o propósito que ele veio fazer aqui na terra. 19. Estou lhes dizendo que antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Então, ele já está falando que já está avisando antes que aconteça para que as pessoas acreditassem em quem ele era. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu dei esse pedaço de pão molhado no prato. Vamos lá, antes de eu continuar, tem uma coisa aqui, senão eu vou esquecer, que me chamou muita atenção. Primeiro, Jesus ele falou que tem algum aqui que vai me trair. Imagine se imagine no momento que Jesus falou assim, alguém vai me trair. Os discípulos, eles não ficaram preocupados com a traição que Jesus iria sofrer. Eles ficaram preocupados em saber quem que era que iria trair Jesus. E não pelo sofrimento que Jesus iria passar. Porque Jesus iria ser preso, iria ser crucificado, iria ser morto. Eles não estavam preocupados com o que Jesus iria passar. E sim, quem que era que traiu Jesus. Muitas das vezes a gente não se preocupa realmente com a real motivação. A gente quer saber quem que é, qual que é o burburinho e não realmente o que uma outra pessoa está sentindo, por exemplo. A gente quer saber a fofoca, a gente não quer saber o que o outro está sentindo. E nessa passagem aqui, imagina Jesus ali sabendo que iria ser traído por um daqueles que ele escolheu, o quão doloroso ia ser. E às vezes acontece isso com a gente também, né? A gente é traído. Pessoas fazem calúnias, nos faz passar por situações dolorosas. Imagine Jesus naquele momento, sabendo que um ia trair. E na hora que ele contou, os discípulos não estavam preocupados com o que ele iria passar, e sim estavam preocupados com o que estavam falando, quem que tinha falado. E aí a parte que também me chamou a atenção foi que Jesus, ele revelou para aquele que tinha intimidade com ele, para aquele que era amigo dele, quem iria traí-lo. Então, João perguntou, que ele dizia que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Então, João perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, Jesus revela as coisas para quem tem intimidade com ele. Então, muitas das vezes, as pessoas falam assim: mas Deus não fala comigo. Mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem intimidade com ele? Você busca relacionamento com o Espírito Santo? Você busca a Deus para que você possa ouvir a voz dele, para que ele te conte segredos, para que você seja íntimo ou íntima dele? Então, esse também é um questionamento aqui. Continuando aqui no 26. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão. Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Era noite.
Então, o mal aqui foi feito através, o inimigo entrou em Judas e foi fazer o mal. Muitas das vezes, pessoas elas são influenciadas a fazer o mal. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o inimigo, é contra o mal, é contra principados, é contra espíritos do maligno, não é contra pessoas. Às vezes, pessoas são usadas pelo inimigo para te manipular, para querer te atingir. Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o maligno. E aí, Judas, continuando aqui, né? Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Então já estava prevendo aqui do que iria acontecer, que era logo, né? Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Olha como Jesus, ele chama os discípulos, ele se refere aos discípulos. Meus filhinhos, é assim que Deus te chama. Meu filhinho, minha filhinha amada, é assim que Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer se aproximar de você e quer que você saiba a identidade de filha, que você é filha e filho do rei. Meus filhinhos, no 33, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha quão forte é esse mandamento. Jesus, ele fala um novo mandamento. Então, na verdade, esse mandamento não era, já tem no Antigo Testamento, mas ele reafirma isso, né? E como sabemos que uma pessoa é cristã? Como sabemos que uma pessoa segue a Jesus Cristo? Quando amamos incondicionalmente o nosso próximo. Foi assim que Jesus fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, muitas das vezes pessoas falam: eu sou cristã, e é egoísta, não tem um coração com compaixão, não ama o próximo. E como que nós podemos provar que nós somos cristãos e seguimos a Jesus Cristo? Amando o nosso próximo. Continuando 33. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vai? Para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aqui Jesus fala que Pedro, que o amava tanto, que fazia tanto, que queria proteger, que queria isso e aquilo, iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cante. Então, também é uma reflexão para nós, para sabermos se acontecesse alguma coisa que fosse colocar em prova, você iria negar Jesus? Imagina, hoje mesmo eu falei isso, né? Imagina se alguém colocasse a arma na cabeça da sua mãe, do seu filho, de algum parente, do irmão, de qualquer pessoa, e falasse: você acredita em Jesus, e se você falasse que se você acreditasse em Jesus, os seus parentes iriam morrer. Você iria realmente falar que você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? Muitas vezes a gente fala assim: eu acredito em Jesus, eu acho que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Mas você teria coragem suficiente de ir até o fim falando e pregando a palavra de Deus, independente das consequências? Muitas das vezes
nós acabamos sendo excluídos, julgados, ou pessoas começam a nos maltratar porque estamos seguindo a palavra do Senhor. Isso já é real. Muitas pessoas vão falar, você é bitolada, você é louca, você está exagerando, porque você está falando da palavra do Senhor. E você está disposto a morrer pelo Evangelho? E Jesus, ele morreu por nós. E nós estaríamos dispostos a morrer pela palavra dele, por ele, pregando o que ele deixou aqui para nós? É um questionamento para nós. E também é algo para a gente colocar em oração. Enfim, vamos orar? Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esse discernimento. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o ensinamento, por tudo que o Senhor tem transformado, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Ó, Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada vez mais nós possamos ter essa coragem, que nós possamos entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que vale a pena largar tudo para estar somente na tua presença, que vale a pena largar tudo para falar do teu amor, da tua palavra, quem tu és, Pai. Ó Pai, que nós possamos cada vez mais olhar para Ti e saber que somente a Tua presença importa, somente o Teu amor importa, independente do que outras pessoas acham, do que outras pessoas julgam, Pai. Que nós possamos buscar cada vez mais o que vem de Ti, a Tua aceitação, Senhor, não a aceitação dos homens, Pai. Ó Pai, cada vez mais nos dê coragem para enfrentar os nossos medos, nos dê coragem para enfrentar, Senhor, algumas verdades, alguns desafios internos, alguns questionamentos internos, Senhor. O Senhor nos dê coragem para que nós possamos ser fortes o suficiente para poder sermos transformados e moldados por Ti, pois sabemos, Senhor, que essa transformação dói e que sair da zona de conforto dói e crescer dói e que nós possamos, Pai, querer cada vez mais crescer em Ti, Senhor, que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor e ter fome e sede de Ti, Pai. Oh, Pai, aumenta, Senhor, essa fome, aumente essa sede em nós, Pai, em nome de Jesus, aumente essa sede em cada um que está assistindo esse vídeo aqui, que nós possamos querer saber mais de Ti, conhecer mais de Ti, cada vez mais, ter mais revelação de Ti, Pai. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, que o Senhor entre em cada lar, Pai, com discernimento, com sabedoria que vem dos céus, com mansidão, com paciência, com alegria, que o Senhor entre nesses lares, Pai, e que o Senhor transforme mesmo, que o Senhor mude mesmo, Pai. Oh, Pai, obrigada por mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. E a gente se vê amanhã no próximo capítulo, capítulo 14. Bye.